Poesia, por J.D. O'Hara, tradução portuguesa de M. de Oliveira, Editorial Verbo, Lisboa, São Paulo. Canal Le Conde. Capítulo 2. A arte da poesia. O complexo florescimento da cultura ocidental provém de duas civilizações. A nossa árvore genealógica possui duas raízes separadas. Herdamos a maior parte de nossa teologia e muito da nossa filosofia da antiga cultura judaica, cujo principal monumento é a Bíblia. Herdamos muito da nossa filosofia e quase todas as nossas tradições artísticas de várias civilizações que constituíram o mundo da Grécia Antiga. Estas duas fontes parecem-nos inimaginavelmente distantes da nossa sociedade mecanizada, urbanizada e perplexa. Embora haja ecos da Bíblia na obra de T.S. Eliot, frases e imagens de Homero encham os cantos de Ezra Pound, e o modelo e o nome do maior romance do nosso século provenha do rei de Ítaca, que foi guerreiro e viajante, e a quem os romanos chamavam Ulisses. A nossa própria raiz helênica é dupla, porquanto consiste na Guerra de Troia e nas duas epopeias que Homero escreveu sobre ela, a Ilíada e a Odisseia. Por volta de 1230 a.C., uma força expedicionária grega saqueou e incendiou a cidade semiasiática de Troia, o que já anteriormente fora feito por outros gregos e que voltaria a acontecer com outras expedições. A arqueologia moderna adianta a hipótese de Troia ter sido construída e arrasada umas 12 vezes. Este ataque foi provavelmente o maior acontecimento da civilização micênica da Idade do Bronze, em parte porque reuniu numa aliança inquietante e temporária numerosas cidades-estados do arquipélago grego. Mas passaram anos, passaram séculos. A Idade do Bronze sucedeu à Idade do Ferro, e a civilização micênica
entrou em declínio. Na época menos gloriosa que se seguiu, porém, as histórias do apogeu de Micenas continuaram a circular e, a certa altura, talvez por volta dos fins do século VIII a.C., um ou vários poetas, a que hoje chamamos Homero, recolheram esse material, coligiram-no, depuraram-no e, do que ficou, criaram 2 poemas que, por sua vez, serviram de exemplo à literatura ocidental. Do período helênico em diante, os estudiosos têm debatido se o poeta jônico Homero escreveu de fato as 2 epopeias que tradicionalmente lhe são atribuídas, e alguns ainda se interrogam sobre se o bardo cego existiu realmente. O que nunca se discutiu foi a força poética da Ilíada e a sua notável sequência, a Odisseia. Derivadas de uma fecunda tradição oral e aparentemente concebidas por uma única inteligência artística, as 2 obras possuem um impactante estilístico e dramático que tem encontrado audiência há 2.800 anos. Aquiles, herói da Ilíada, é o tema retratado da página anterior, executado numa ânfora grega cerca de 450 a.C. Para Homero, pegar no tema da Guerra de Troia terá sido o mesmo que um poeta inglês do século XIX escrever sobre o rei Arthur ou Carlos Magno, o que na realidade tanto Milton como Wordsworth pensaram fazer. Troia estava não só fisicamente distante, embora certos estudiosos creiam que Homero visitou o local, como era historicamente remota, e os seus heróis e as suas aventuras há muito se haviam transformado em lendas. E o fato de o poeta ter sido capaz de lhes dar uma localização e um nome, particularidade por demais fascinante, e uma aura de grandeza que de modo algum ofusca a sua possível individualidade, é uma prova do seu gênio. Além disso, descreveu estas histórias fragmentárias em 2 narrativas coerentes, de múltiplos sentidos, com uma complexa estrutura verbal e encerrando uma sólida visão do mundo e da vida. Muitos poetas antes dele recitaram histórias. Homero ergueu a narração ao nível de uma arte superior. A Ilíada, que possivelmente se chamou primeiro A Cólera de Aquiles, é o mais antigo dos 2 poemas e, durante séculos, foi o mais popular. A sua perfeita condensação é notável. Compilar de todos os relatos de um cerco de 10 anos apenas os relacionados com o afastamento despeitado de Aquiles da ação durante o 9º ano e o seu furioso regresso após a morte de seu amigo Pátroclo, condensar perfeitamente este período, embora breve, por forma a apresentar apenas os aspectos mais brilhantes sobre um fundo de combates diários, fazer dos troianos personalidades igualmente singulares, humanas e animadas e, fato ainda mais notável, deixar por contar, embora plenamente prefigurados, não apenas o fim da guerra, como a própria morte de Aquiles. Todas essas qualidades são prova da espantosa capacidade artística, da audácia e do talento de Homero, embora constituam tão só uma parte do êxito do poema. Embora a Ilíada seja, em primeiro lugar, e além do mais, uma celebração da dor e da alegria da guerra, as suas páginas estão cheias de vivas descrições de cenas de batalhas, como a que se vê no pormenor de um vaso pintado. A narrativa de Homero é entremeada de muitos interlúdios pacíficos. Aparentemente, a Ilíada toma a guerra por tema. Em quase toda ela fala de batalhas, e Homero descreve golpes mortais com tal frequência, exatidão e pormenor que grandes trechos do poema se leem como um relatório inverso de um médico legista sobre um massacre.
Os primeiros auditórios de Homero escutavam sem dúvida os pormenores das lutas e morticínios com um certo conhecimento direto dessas artes imprescindíveis e apreciavam inegavelmente a perícia com que eram descritas. Hoje, porém, mata-se de maneira diferente e o combate corpo a corpo parece-nos ultrapassado, aborrecido e excessivamente bárbaro. De modo que é provável que repudiemos a Ilíada e condenemos Homero, injustamente, como um fomentador de guerras. No entanto, ele nunca o foi. De maneira significativa, os horrores da guerra são interrompidos de vez em quando pela lembrança de trabalhos pacíficos, de homens vulgares, de desastres naturais e perigos menores, lenhadores a derrubarem árvores, pastores a quem os leões roubam o gado, todo um mundo evocado com a maior minúcia nas cenas do escudo de Aquiles. Essas cenas recordam-nos que, no seu íntimo, Homero odeia a guerra. O deus da guerra é Ares, o inimigo dos homens. Ainda que a maior parte da Ilíada demonstre muito convincentemente a ambivalência do homem em relação à guerra e a aversão e atração simultâneas que nele desperta. Em determinado passo de sua descrição de uma batalha, Homero declara que todo aquele que, nesse momento, não se sentisse movido tanto pela alegria como pelo sofrimento, devia ser um homem de uma calma excepcional. O sofrimento é fácil de compreender imediatamente. Mais difícil de compreender é a alegria da batalha, e muita gente hoje nem sequer a entenderá. Mas Homero conhece o seu poder, e por isso a Ilíada não é basicamente escrita sobre a guerra, mas sobre a glória, a única forma da imortalidade do homem que realmente interessa, o produto acabado das maiores virtudes humanas. As qualidades que quase redimem a guerra, coragem, resistência, piedade, honra, orgulho, são as verdadeiras qualidades que tornam gloriosos o poema e a guerra. O leitor moderno aprecia talvez melhor essas qualidades quando se lhe recorda o que seria a guerra sem elas, como demonstrou a W.H. Auden no seu grande poema O Escudo de Aquiles. Homero conhece a alegria da batalha e da glória. Também conhece a dor que elas provocam e mostra claramente esse sofrimento. Uma das mais notáveis qualidades da Ilíada é o fato de todos terem o seu papel, desde os inflexíveis heróis que impiedosamente talham o seu caminho para a fama, passando pelas mulheres e crianças sacrificadas, até as escravas dignas de dó, que choram sobre o corpo de Patroclo, mas que, na verdade, choram os seus próprios destinos, e não a morte dele. Talvez só Nestor, o herói de batalhas anteriores, que sobreviveu ao seu destino e à glória, e que, já senil, balbucia palavras de sabedoria, só Nestor, a antítese do condenado Aquiles, não é redimido pela clarividente compreensão de Homero. O tom narrativo da Ilíada tem sido apelidado de desumana serenidade. Esta serenidade persiste mesmo nas descrições homéricas das mais horríveis mortes no campo de batalha, e só desce ao comentário em temas práticos como a genealogia e a afirmação de que as mulas são melhores do que os bois para lavrar a terra. Mostrando tanto a alegria como a tristeza da vida, Homero não se interrompe para carpir, fazendo da Ilíada talvez a obra mais impassível da literatura mundial. A Odisseia é o seu complemento. Na Ilíada, Homero celebrou a glória da glória, louvando Aquiles por ter escolhido uma vida curta e famosa, em vez de longa e obscura. Mas na Odisseia, Aquiles encontrou uma nova sabedoria,
semelhante à desoladora sabedoria do Eclesiastes. Um cão vivo é melhor do que um leão morto. Quando Ulisses encontra o espírito de Aquiles no Hades, exclama: nenhum homem no passado ou daqui em diante é mais venturoso do que tu. Outrora, quando ainda vivias, os argivos cumularam-te de honras, fazendo-te igual aos deuses. Agora dominas sobre os mortos a grande altura. Continuas a ser o que eras. Por isso, não te aflijas por ter morrido. Assim falei, e a resposta não se fez esperar. Nobre Odisseu, não engrinaldes a morte a meus olhos. Antes queria sobre a terra ser escravo doutro homem, de pouca fortuna e exíguo cabedal, que reinar sobre todas as sombras daqueles que já morreram. A mudança é quase total. Homero escolhe agora para seu herói não outro assassino sincero e condenado, mas um astuto impostor, um homem inteligente que utiliza sua sagacidade para continuar vivo. A Odisseia constitui inegavelmente uma promoção de Ulisses, cuja posição entre os guerreiros, na Ilíada, é sugerida pelo seu pequeno exército. A esquadra de Agamenon era constituída por 160 barcos, a de Aquiles por 50, e a de Ulisses apenas por 12. Somente 2 das 21 armadas eram menores do que a sua, mas o que lhe faltava em posição e imperturbável heroísmo compensava-o ele sobejamente pelas suas muitas outras qualidades, que levaram James Joyce a descrevê-lo um dia como a única personalidade absolutamente completa apresentada por qualquer escritor. Ulisses é filho de Laertes, afirmou Joyce, mas é pai de Telêmaco, marido de Penélope, amante de Calipso, companheiro de armas dos guerreiros gregos no cerco de Troia e rei de Ítaca. Sofreu muitas provações, mas com sabedoria e coragem venceu-as todas. Não esqueçamos que foi um desertor que procurou escapar ao serviço militar simulando loucura. Podia nunca ter pego em armas e ido a Troia. Mas o beleguim grego que recrutava os homens foi mais esperto do que ele, e enquanto ele lavrava, colocou o jovem Telêmaco diante do seu arado. Mas, quando os outros queriam abandonar o cerco, foi ele quem insistiu para ficarem até que Troia caísse. A integridade desse caráter revela-se-nos através das muitas aventuras resumidas nos versos iniciais do poema. Fala-me, ó musa, daquele ínclito varão que deu voltas e mais voltas pelo mundo depois de ter saqueado a sagrada cidadela de Troia, que viu cidades de muitos homens e conheceu-lhes os costumes. Sobre o mar sofreu pena sem conto no seu coração, lutando por defender a vida e lograr o regresso dos companheiros. Mas as muitas cidades e mares onde Ulisses depara com sofrimento e aventura não são simplesmente cenas de episódios sem nexo, como num romance pícaro. Cada uma destas cenas é a prova de caráter e um manancial de conhecimento. A Ulisses tudo serve para definir o seu nome e a sua fama. E nome e fama constituem o conteúdo da Odisseia. Na aventura com o gigante Polifemo, dotado de um só olho, Ulisses troca o seu nome pelo de Outs, ninguém. Mas depois de ter cegado o ogre, ao pôr-se em fuga com a sua tripulação,
arrisca-se a morrer para que o mundo saiba quem ele é na verdade. Ciclope, se alguém dentre os mortais te perguntar acerca da indecorosa cegueira do teu olho, diz-lhe que Odisseu, saqueador de cidades, é que o cegou. Foi ele, o filho de Laertes, cujo palácio é em Ítaca. O episódio é característico. Aqui, como em cada perigo, Ulisses joga a fama, corre o risco de se tornar em ninguém. Repetidamente evitará o esquecimento, arranjando um nome para si próprio. As tentações do ópio da terra do lótus, a indolente e sofisticada superficialidade dos feácios, a sensual animalidade do antro de Circe e o romance com Calipso encerram todos eles a mesma ameaça. Uma ameaça implícita no nome de Calipso e que se repete textualmente ao longo do poema. Calipso provém de Calypsen, que significa envolver, reter, engolir. A gruta de Polifemo, as carícias de Calipso e de Circe, as negras sombras do Hades e a vastidão do próprio oceano, tudo ameaça mergulhar Ulisses no esquecimento, não simplesmente na morte, que ele não teme, mas no ouvido. Não ser um qualquer, mas permanecer vivo e tornar-se um herói. É essa a ambição que o consome. Na Grécia, o nome de Ulisses significa grosseiramente perturbação, sofrimento e hostilidade, e possui uma dupla sugestão. Ulisses é de certo uma vítima do sofrimento, como se torna evidente no início do poema, mas é também um constante causador de tristeza. O seu primeiro ato depois de deixar Troia é saquear a cidade de Ismaros, pilhar, matar os homens e tornar escravas as mulheres. Faz sofrer Calipso e Nausicaa ao abandoná-las. A sua visita arruína a vida dos feácios, cega Polifemo e, após o seu regresso a Ítaca, condena à morte mais de 100 de pretendentes à mão de Penélope e 12 de escravos. O tormento é uma condição de vida para Ulisses, e o preço de ser alguém em vez de ninguém é o risco permanente, o sofrimento e a conquista. O que faz dele um herói épico, e não apenas um pirata destruidor de vidas e bens, é que o seu sofrimento, tanto infligido como sentido, tem como contrapartida a sabedoria. Os feácios, ignorantes do que é sofrer, possuem uma mentalidade mundana que lhes permite rirem-se dos deuses, especialmente do conto do menestrel Demódoco sobre Hefestos, que apanhou sua mulher Afrodite com o amante Ares. Menelau e Helena também levam vida de sociedade, e as suas recordações da guerra de Troia reduzem-na a jogos sutis e a acontecimentos desencontrados, enquanto se encaminhavam para casa. Nestor é um homem sábio, mas, sendo de idade muito avançada, a sua sabedoria é, como a de Polônio, rígida e aforística. É útil a rapazes como Telêmaco, mas inadequada a uma vida de maior exigência. Ulisses transporta-nos para além destas formas de conhecimento e de experiências superficiais e incompletas. Leva-nos dos conflitos com os deuses às explorações do Hades. E se o poema não acaba com uma lição declaradamente explícita, é porque já aprendemos que a sabedoria não pode ser captada e congelada em palavras, mas deve ser atuante,
no meio do sofrimento, enquanto vivermos. Os gregos ensinavam a moralidade e o comportamento ético pelo exemplo. Na Ilíada, Aquiles é prevenido contra a obstinação pela história de Meléagro, e na Odisseia, Telêmaco é repetidamente incitado a atuar contra os pretendentes ao ser-lhe recordada a recente vingança de Orestes, caso que o próprio Zeus considerou instrutivo. As epopeias homéricas contêm uma grande profusão destes bons e maus exemplos, tão claramente imaginados e vivamente narrados que ambas as obras perduraram durante um milênio no centro da educação grega. Mas são obras de arte, não meros manuais de instrução. E a arte é sempre incômoda. Os ideais de Homero são aristocráticos. Os seus heróis são especialistas na luta corpo a corpo, na eloquência, nos exercícios atléticos, na cortesia. São corajosos, loiros e bem parecidos, e descendem de famílias historicamente importantes e dos próprios deuses. Mas nas cidades-estados democráticas em evolução na Grécia, especialmente em Esparta e Atenas, esses valores altivos e individualistas eram tão irrelevantes como a presença de cavaleiros numa assembleia citadina. O que era então necessário era uma coletividade coerente, disciplinada, capaz de sacrifício, leal ao Estado que se sobrepunha a ela própria e buscando não a glória pessoal, mas o bem comum. A aprovação dos direitos cívicos e da cidadania, ambos acessíveis ao homem comum, tornaram-se virtudes apreciáveis. Como tal, Píndaro, poeta conservador ateniense, podia ainda escrever odes complexas em que os vencedores dos Jogos Olímpicos eram glorificados como se emparceirassem com Aquiles e Ulisses. Em contrapartida, o poeta elegia o espartano Tirteu, nos seus muito citados e imitados poemas sobre disciplina, bravura coletiva e zelo patriótico, lutou por um sistema democrático. O sucessor mais próximo de Homero foi o poeta lírico e satírico Arquíloco, soldado versejador que experimentara primeiro o combate. Homero glorificara o guerreiro e outros artistas gregos tinham-no seguido. Cansado da guerra, Arquíloco não o fez, e os seus versos estão repassados de sentimentos amargamente anti-heróicos. O poeta Píndaro compôs várias odes em louvor de atletas vitoriosos. Outra corrente em que o indivíduo reage contra o seu papel público e insiste na sua vida privada deu origem às líricas sentimentais de Safo e ao cético anti-heroísmo de Arquíloco. Este último, soldado mercenário, conhecia todo o discurso retórico sobre o regresso da batalha com o escudo em punho ou em cima dele, mas reagiu muito à maneira cínica de Tersites, da Ilíada de Homero. Bem, e se algum trácio barbaresco se vem a gloriar com o perfeito escudo que eu deixei numa cilada? É pena que o tenha lá deixado, mas salvei a minha pele. Tem isso alguma importância? Ó céus, farei outro muito melhor. O ceticismo abrupto, a crítica e a insistência na moderação dos poemas de Arquíloco têm atualmente pouco poder para nos entusiasmar, mas os gregos equiparavam-no a Homero como fonte de instrução pública. Entretanto, Aquiles e Ulisses adaptavam-se dificilmente aos seus papéis. Aquiles, recusando-se a lutar pela causa grega, enfurecido pela perda da sua glória pessoal,
enquanto Ulisses sobrevivia pelo artifício e pela fraude, mesmo à custa da sua tripulação. A própria Odisseia veio a ser considerada uma novela, não uma verdadeira epopeia, e determinadas passagens são mais elucidativas do que a obra no seu todo. No que diz respeito a Aquiles, ele permanece um exemplo significativo, mas negativo. O seu destino ensina-nos a não desobedecer ao nosso país, a não pôr a nossa vida privada acima do nosso papel de cidadão. Apesar disso, a epopeia continuou a ser a melhor forma e a mais memorável para exprimir os exemplos e sucessos de que dependiam os mais diversos ensinamentos éticos. Nem sequer a decadência do poderio grego e a deslocação para o ocidente da civilização enfraqueceram a sua influência, que se manteve invulnerável quando os estados da Grécia caíram e os estados semibárbaros de Roma assumiram o domínio do mundo mediterrâneo. Quando Roma conquistou o Império Grego, apoderou-se também da sua cultura escritores, dramaturgos, historiadores, músicos, pintores, escultores, arquitetos. Roubaram-nos todos em larga medida aos seus predecessores gregos. Júlio César fez de Roma, república agitada e violenta, um império cosmopolita em constante expansão. O seu assassínio em 44 a.C. mergulhou esse império no caos e na guerra civil, conforme Shakespeare tão vivamente descreve em Júlio César e Antônio e Cleópatra. O sucessor de Marco Antônio morreu na Ática em 31 a.C., deixando o império nas mãos de Otávio, sobrinho e pupilo de César, que adotou o nome político de César Augusto e consolidou a política romana e o poder militar. Até a sua morte, em 14 depois de Cristo, Augusto presidiu a mais ilustre e prolífera era da história da poesia latina. Anteriormente, tinha havido grandes poetas latinos, nomeadamente Catulo e Lucrécio, e ainda estavam para vir alguns dos mais acutilantes comediógrafos, como Marcial, Juvenal e Petrônio. Na realidade, Catulo foi o maior poeta lírico da língua latina, e os seus poemas, como os dos poetas satíricos, têm sido imitados e plagiados através dos tempos. Mas quando se pensa na literatura latina, pensa-se na Roma de Augusto, de Virgílio e de Horácio, de Propércio e Ovídio. Augusto gostava de vangloriar-se de que encontrara Roma de tijolo e a deixara de mármore. Tinha razão, pelo menos quanto à sua influência sobre a poesia. Da natureza das coisas, de Lucrécio, possui um tom moderado e digno, embora caia ocasionalmente na sátira e se erga frequentes vezes a uma considerável eloquência. E Catulo escreve num estilo vivamente pessoal, que com firmeza desafia qualquer tradução. Mas nenhum dos dois poetas é elegante, refinado, perfeito. Foi o desejo de Augusto exceder os gregos e a sua noção de que o caminho para o conseguir era ser mais perfeito que levou a poesia latina a desenvolver os seus marmóreos esplendores. A poesia devotou-se também ao serviço cívico com um grande fervor patriótico. O fim da Guerra Civil deixou Roma militarmente forte, mas tristemente falha de têmpera e progresso moral. Além disso, Augusto necessitava da propaganda que apregoasse a eficácia e a validade do seu governo e celebrasse a importância e a legitimidade de Roma no mundo mediterrâneo, modificando a imagem da cidade, que era a de um arrogante acampamento bárbaro, e dando-lhe uma aura de herdeira da cultura de uma cidade favorecida pelos deuses. Dada a importância da poesia,
era quase evidente que ele recorresse ao seu velho conhecido e poeta favorito da corte, Públio Virgílio Marão, e o encarregasse de escrever uma epopeia. Também era previsível que Virgílio recorresse a seu turno a Homero e desenvolvesse a verdadeira ambição romana, servindo-se da Odisseia e da Ilíada como modelos para sua Eneida. Até Propércio sentiu sumariamente um lampejo patriótico. Erguei-vos, escritores romanos, renunciai, vós, gregos. Está a nascer algo maior que a Ilíada. Escreveu. Sob a égide de César Augusto, a poesia latina atingiu o seu apogeu. O poema didático mais importante da época foram as Geórgicas de Virgílio, um hino à vida rural. Escrita durante um período de 7 anos, esta réplica poética de A Natureza das Coisas, de Lucrécio, baseava-se muito vagamente num primitivo clássico grego. Os Trabalhos e os Dias, de Hesíodo. Virgílio era um homem pacífico, uma figura central nos círculos literários em voga na Roma de então, mas que preferia o campo, sobre o qual escreveu as suas bucólicas Éclogas e Geórgicas. A primeira é uma coletânea de narrativas amenas sobre a igualmente amena vida campestre, na linha dos poetas pastoris sicilianos gregos Teócrito e Bion. A segunda, uma coletânea de poemas pseudodidáticos sobre agricultura, também elegante e artificial. Não era, pois, de maneira nenhuma a escolha acertada para escrever a epopeia de Augusto, exceto pela qualidade poética. E não é de admirar que a sua Eneida seja a mais sutil das epopeias e a de maior carga emotiva. Aliás, quase não exalta as tradicionais virtudes épicas. A segunda parte, que nunca granjeou muitos admiradores, é baseada na Ilíada e descreve a campanha de Enéas para conquistar a Itália e aí fixar a sua colônia de troianos. O tema não é adequado à pacífica musa de Virgílio e demonstra o seu pacifismo, revelando Enéas como um brigão antipático, e Turno, o seu condenado antagonista, cheio de romântico interesse. Na primeira parte, que é muito superior, os leitores são especialmente tocados pelas cenas não épicas, como o temor de Enéas no meio de uma tempestade no mar, a sua noite de paixão condido, o seu lamento desesperado quando ela o abandona e o seu silêncio empedernido quando voltam a encontrar-se no Hades. As curtas passagens que têm sido citadas ao longo dos séculos não são também heróicas. De Dido, não ignorando a tristeza, não sei como ajudar os aflitos. De Laocoonte, temo os gregos, mesmo quando lhes suporto as dádivas. De Enéas, há lágrimas mesmo nas coisas, e tudo o que é mortal toca o espírito. E muitas mais, culminando na elegia à morte de Marcelo, que o próprio Virgílio recitou para a mãe do jovem e para seu irmão Augusto. Enéas não é um herói grego ambicioso de glória. A sua repetida alcunha é o Pio e Éo. Bom pai e bom filho, avesso a lutas, obsequioso, prudente e, em todos os sentidos, um paradigma da moral tão grata a Augusto, a moderação. Por isso mesmo, a orgulhosa passagem retórica em que Anquises prediz as glórias vindouras de Roma de Augusto termina sombriamente. Os triunfos da arte,
só são mencionados para serem relegados para civilizações mais prósperas, e a glória política de Roma é abordada com prudência, contenção e equidade. Outros forjarão o bronze com melhor sopro, melhor graça, e hão de tirar do mármore rostos vivos, hão de pleitear melhor a barra do tribunal, e sábios descrever as rotações dos astros e as novas estrelas. Pertence-te a ti, ó Roma, reinar com império sobre as nações. Essa é que é a tua arte, estabelecer os termos da paz, poupar os vencidos e acalcanhar os orgulhosos. Impossibilitado de completar antes de sua morte, em 19 a.C., uma projetada epopeia em 12 volumes da civilização romana, Virgílio ordenou que fosse destruída a inacabada Eneida. Os prudentes executores pouparam, porém, o manuscrito, e colegas conscienciosos divulgaram-no. A obra, apesar das suas inconsistências e imperfeições, é geralmente considerada como a suprema realização da poesia latina. A Eneida já era famosa mesmo antes de ser escrita. E embora se afirme que Virgílio, moribundo, pediu que a queimassem por estar incompleta, não haveria qualquer hipótese de Augusto renunciar a uma obra simultaneamente tão grandiosa e tão útil. Adquiriu um lugar de relevo no sistema educacional romano, e centenas de anos mais tarde era ainda estudada pelas suas informações acerca de Roma e da história mediterrânea. Os leitores da Idade Média apreciavam bastante as alegorias, e a Eneida tornou-se um manancial favorito. Virgílio foi considerado um mágico sagrado. As aventuras de Enéas tidas como alegorias aos tormentos da alma, e as pessoas procuravam conselhos na Eneida como se faz no I Ching, abrindo o volume ao acaso e apontando também ao acaso um verso. Foi como poeta, filósofo e profeta que Dante Alighieri o leu e escolheu como guia no inferno. Mais tarde, essa aura mágica desapareceu, mas por volta do século XVI, Virgílio tornou-se a maior figura da literatura clássica e, quando a civilização europeia procurou recriar os valores da era de Augusto, tomou especialmente a Virgílio como modelo. Também recorreu a Horácio, contemporâneo de Virgílio e equiparável a ele em composições poéticas menores. Horácio abandonara a facção errada da guerra civil, como aconteceu a muitos escritores, mas era um homem prático e sem dinheiro, e por isso pronto a escrever em estilo Augusto. Sob o patrocínio liberal de Mecenas, que também subsidiou Virgílio, Propércio e outros poetas, tornou-se o maior porta-voz do cavalheirismo, da moderação, das regras poéticas e da ordem. Para o fim da vida, Horácio pôs em verso a maior parte dos seus principais preceitos literários num poema circunstancial para alguns amigos, um poema que fez lei nas épocas seguintes, reintitulado Arte Poética e exaustivamente imitado, em particular pelo poeta francês Nicolas Boileau e por Alexandre Pope, cujo Ensaios sobre a Crítica se lê como uma tradução de Horácio, e é-o em grande parte. Outro contemporâneo de Horácio e de Virgílio é mais conforme ao nosso gosto de hoje. Sexto Propércio nasceu em Verona, mas, reunindo-se mais tarde a um sofisticado grupo literário romano, seguiu o grego Calímaco no emprego de complexas formas prosódicas e copiou o seu grande predecessor Catulo ao escrever insistentemente sobre o seu precipitado compromisso com uma mulher intratável.
A maioria dos versos que Propércio produziu na sua curta vida referem-se aos seus variados e atormentados amores com Cíntia, a réplica da Lésbia, de Catulo. Catulo resumiu os seus exasperados amores com Lésbia no epigrama: odeio e amo. Perguntas como o diabo pode ser isso? E acaso o sei eu? Estou no inferno, ou a caminho para lá. Os poemas de Propércio nunca atingiram os extremos de arrebatamento e vulgaridade de Catulo, mas as modernas imitações de Ezra Pound mostram que ele estava longe de ser moderado. Tu perguntas, porém, por que escrevo eu tantas líricas de amor? E de onde vem à minha boca este livro suave? Nem Calíope ou Apolo cantaram coisas tais ao meu ouvido. O meu gênio não é mais que uma rapariga. Se ela cria com dedos de marfim a melodia em sua lira, seguimos-lhe o andamento. Que leves os dedos moventes! Se o cabelo se enreda em sua testa, se ela entra num vislumbre de cós, num resvalar de tecido pintado, há um volume na matéria. Se as suas pálpebras mergulham no sono, há novas tarefas para o autor. E se ela brinca comigo, a blusa despida, nós construiremos muitas Ilíadas. E o que quer que ela faça ou diga, faremos longas meadas a partir de nada. Outro poeta da época de Augusto aliou o talento lírico de Propércio a um alcance muito mais vasto e uma imensa produção. Durante séculos tomou o lugar de Virgílio e rivalizou com ele como o maior poeta romano. E como o latim sempre foi mais conhecido que o grego, mesmo depois de ter desaparecido como língua falada, foi considerado, durante um certo tempo, o segundo melhor poeta do mundo ocidental. Poucos leem hoje Públio Ovídio Nazão, mas este poeta, colega de Virgílio, Horácio, Tibulo e Propércio, continua a ser encantador, requintado, interessante e espirituosamente erótico. Petrarca e Boccaccio em Itália, Goethe na Alemanha, Ronsard, Montaigne, Molière e Racine em França, e Chaucer, Shakespeare, Milton, Dryden, Wordsworth, Landor e Swinburne em Inglaterra. Todos o leram com proveito e agrado, e encontra-se uma passagem das suas Metamorfoses como epígrafe no Retrato do Artista quando Jovem, de Joyce. Através dos tempos, os leitores têm se deleitado com o fluxo de mitos refinamente retomados que constituem as Metamorfoses, e a maior parte desses leitores encontram igual encanto, embora menos facilmente aceite, nos amores e na arte de amar. Nos Amores, o jovem Ovídio pretende apresentar a sua autobiografia erótica, o que serve de pretexto para fazer desfilar praticamente toda a espécie de relações e sentimentos amorosos: paixão, ciúme, luxúria, impotência, êxito, fracasso, ódio, desespero, esperança e humor. Mas aí, como em qualquer outro lado, mesmo na arte de amar, Ovídio revela uma característica que raramente se encontra nos libertinos. Compreende as mulheres, simpatiza com elas, descreve-as com realismo, clareza e ausência de romantismo. É quanto basta para o recomendar. E a sua concepção pragmática e espirituosa acerca do sexo e do amor, nem atenuada nem disfarçada, completa a sua relevância. A arte de amar não é didática
nem pornográfica. Pretende ser um tratado em verso, como se tem escrito muito sobre os mais desinteressantes assuntos, mas é, na realidade, um divertido compêndio de observações sobre namoriscar, perseguir e cativar, escrito para um público tão sofisticado, autoindulgente e inteligente como o da Londres da Restauração. O primeiro livro descreve-nos como procurar e conseguir uma amante. O segundo, como conservá-la. O terceiro, caracteristicamente, é dirigido às mulheres e dá-lhes conselhos sobre os mesmos temas. A maior e mais respeitável obra da sua maturidade, As Metamorfoses, é mais comprida do que a Eneida e contém cerca de 50 longas narrativas, além de centenas de outras pequenas. De forma alguma, se refere às atuais metamorfoses, embora se possa pensar que, todas em conjunto, traçam a evolução do mundo desde a sua criação até a fundação de Roma, e descrevem a metamorfose da urbe, sob o Império de Augusto, de cidade de tijolo em cidade de mármore. As histórias são escritas num tom sutilmente humorístico e recheadas de observações espirituosas em que os deuses não são menos atingidos que os homens. Num estilo ora divertido, ora patético, as narrativas são viva e vividamente contadas, e durante séculos foram plagiadas ou imitadas tanto por poetas como por pintores. Velho ou novo, nas boas graças ou no exílio, em obras maiores ou menores, Ovídio é o poeta mais jovial, o mais espirituoso e o mais inventivo. O presunçoso Augusto baniu-o de Roma e mandou retirar os seus livros das bibliotecas públicas, talvez porque quis responsabilizar a arte de amar pelos adultérios cometidos por sua filha e pela filha dela. Mas ficaram outros exemplares e outras gerações para os lerem e apreciarem. Durante 11 séculos, Ovídio caiu no esquecimento. A Igreja Católica tinha sobre ele um parecer idêntico ao de Augusto. E só depois regressou finalmente, para encantar gerações de leitores que eram capazes de apreciar este mundo como o mundo futuro.